já virou assunto de polícia em Ribas do Rio Pardo. Denúncias e registros de boletins de ocorrência por injúria racial e também desacato de funcionário público aconteceram em nossa cidade. O portal Conexão MS foi em busca de mais informações. Em busca sempre de informações, o portal Conexão MS veio conversar com o secretário de Administração do Governo, Aníbal de Oliveira. Secretário, o que aconteceu na última semana aqui na Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo? Cláudio, bom dia. Houve o seguinte, nós temos uma licitação em andamento, um certame em andamento, sobre o transporte escolar. E uma empresa aqui de Ribas entrou com um recurso dentro da licitação, e óbvio que isso ficou suspenso. Por quê? Porque esse recurso ele tem um prazo, ele tem um tempo para ser analisado. Isso demandou, inclusive, a demora, toda essa demora que está do transporte escolar, prejudicando os nossos alunos aí da zona rural. O prefeito determinou na última sexta-feira do carnaval, antes do carnaval, que nós fizéssemos, assim que voltasse após o carnaval, fizéssemos uma emergencial. E assim foi feito. Como uma emergencial ela tem, como o nome já se diz, emergência, e a gente precisava que esses ônibus terceirizados, essas linhas, começassem a rodar e buscar esses alunos da zona rural. Nós decidimos que iríamos fazer essa emergencial com as empresas que já estavam prestando serviço dentro do município. Por quê? Pela facilidade, porque essas empresas, seus motoristas já conheciam as linhas, e a rapidez que a gente necessitava naquele momento de que essas linhas começassem a rodar hoje, como assim aconteceu, fosse atender os nossos alunos. Na quinta-feira, tem uma empresa aqui, Thiago Transporte, que participou dessa licitação e está com recurso, por isso que atrasou, está paralisado o certame. Nós tivemos que partir para o emergencial, mesmo antes do Ministério Público recomendar, porque nós sabemos qual a importância dessas linhas estarem rodando e atendendo nossos alunos. E nós oferecemos 4 linhas para ele. Ele atende 3. Ele achou pouco, né? Porque ele diz que ganhou 6 linhas na licitação. A licitação não foi homologada, ele não ganhou nada. E isso houve um embate. Ele chamou a advogada dele aqui, chamou o contador dele aqui na quinta-feira. E, resumindo, eu tenho um boletim de desacato, tanto da advogada dele, que inclusive se negou a me apresentar a carteirinha dela no OAB, e, enfim, e o marido dela, que também me chamou de desonesto, ladrão, e eu saí daqui e fiz um BO contra os dois, por desacato do artigo 311 do Código Penal, desacato não ao secretário, mas ao servidor público. E isso eu fiz o boletim na quinta-feira. Na sexta, de 11h30, um funcionário dessa Thiago Transporte chega com uma ordem de serviço falsa, tá? Porque nós não tínhamos assinado nem os contratos ainda desse emergencial, então a ordem de serviço só acontece após o contrato estar assinado. Ele veio colher a assinatura do prefeito. E eu disse, eu como secretário de governo, isso passa por mim, eu nem levei ao prefeito, porque eu vi que era falsa e não procedia de dentro da prefeitura esse documento. E quando eu disse a ele que o prefeito não assinaria, ele me desacatou.
com palavra de baixo escalão, enfim. E realmente eu saí, ele me desacatou e saiu, inclusive quase correndo, né? E eu fui atrás dele e fui tirar satisfação. Chamei ele de moleque, olha, vem aqui, fala na minha cara, né? O que você falou para mim lá dentro da recepção da prefeitura. E fui realmente, não nego, quando fui prestar depoimento, o doutor Bruno disse que iria para a via de fato, sim. Por quê? Porque esse tipo de pressão nós não aceitamos aqui, eu não aceito. Então, mas eu fui contido, aconselhado naquele momento de retornar. E ele saiu daqui e foi fazer uma queixa-crime de injúria racial, coisa que não existiu. Em momento algum eu pronunciei qualquer coisa que pudesse caracterizar esse tipo de crime. E agora estamos apurando, né? O doutor Bruno está apurando os fatos. Quem me denunciou tem o ônus da prova, ele tem que provar que eu falei isso. E nós estamos aguardando, tá? Para ver o final desse processo, que eu não tenho dúvida que vai ser arquivado, né? Porque eu não falei, então não caracterizou nada do que foi denunciado, porque realmente não saiu nada da minha boca nesse sentido. Denúncia de desacato contra funcionário público, denúncia de injúria racial. Estamos aqui na Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo e vamos conversar com o Dr. Bruno Santa Catarina para saber um pouco sobre esses crimes e também o decorrer, como aconteceram esses 2 boletins de ocorrência na última semana. Dr. Bruno, muito obrigada por nos receber. O que o senhor pode nos dizer sobre esses acontecimentos? Bom dia. Primeiramente, gostaria de esclarecer questões em que consistem os crimes de desacato e de injúria racial. Desacato é um crime contra a administração pública em que uma pessoa ofende funcionário público em razão de suas funções, no exercício de suas funções ou em razão dela. Então, quando a pessoa puramente ofende um funcionário no exercício das funções públicas ou em razão dela, pratica o crime de desacato, que, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, no artigo 331, o sujeito tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, certo? Agora, a injúria racial, o crime de injúria racial também está previsto no Código Penal, tá? No artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Injuriar alguém significa ofender a honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa sobre ela. E se essa ofensa consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, o sujeito pratica o crime de injúria racial, que é essa modalidade específica, qualificada, com uma pena de 1 a 3 anos de prisão e multa, certo? Então, eu vou dar exemplos. Injúria racial referente a ofensas por raça, cor. Pretinho é um exemplo de injúria racial, de ofensa relacionada à raça, à cor de uma determinada pessoa, certo? E nos últimos dias tivemos registros de boletins de ocorrência exatamente abrangendo esses crimes, seja desacato, seja injúria racial, seja calúnia, seja difamação, enfim. Essa delegacia está abarrotada de vários registros de ocorrência que a gente está apurando, está em andamento, em apuração, relacionados a esses crimes aí, de ofensa à honra da pessoa. Ultimamente, houve vários desentendimentos no âmbito da prefeitura. Tudo em torno de questões relacionadas ao transporte escolar. Na quinta-feira, teve uma reunião na prefeitura, na sede da prefeitura, em que houve discussões ali. E um dos secretários veio registrar o boletim de ocorrência como vítima, certo? Eu vou citar o nome desse secretário, porque ele já foi entrevistado pelos senhores, né? Então o fato já se tornou público. É o senhor Aníbal, que é o secretário de administração, veio registrar o boletim de ocorrência aqui
contra uma advogada e um contador desta cidade, atribuindo a eles crimes de desacato. Segundo a vítima, essas pessoas, esse contador e esse advogado, teriam adentrado no prédio da prefeitura e ali desacatado o secretário de administração em razão de suas funções, dizendo que possivelmente ele seria desonesto, que ele não mandaria em nada e etc. Essa foi exatamente a ocorrência. Agora nós estamos investigando, colhendo declarações dos envolvidos, e essas investigações são sigilosas. Mas a ocorrência, o boletim de ocorrência em si, o teor dele é exatamente esse. Vamos investigar, não quero expor o nome dos supostos autores, né, do secretário de administração citei, porque já se tornou público o fato. E em relação ao conteúdo da investigação, nós estamos investigando de forma sigilosa para ver se realmente houve crime de desacato ou não. Porque boletim de ocorrência, registro de boletim de ocorrência, é um direito de qualquer pessoa. A pessoa que eventualmente se sentir vítima de um determinado crime pode vir a registrar a ocorrência aqui, é um direito de todos. Agora, o trabalho da polícia é justamente investigar para tentar descobrir a veracidade dessas alegações da pessoa que está registrando, ok? Então, em resumo, essa foi a primeira ocorrência que a gente teve aqui na delegacia de polícia. Já no dia seguinte, na sexta-feira, dia 8 de março de 2019, na parte da manhã, mais uma vez nos foi noticiado briga, discussão, desentendimento na sede da prefeitura. De acordo com o registro da ocorrência, aqui no boletim de ocorrência, está registrado desacato e injúria racial. Eu já expliquei o que seria um crime ou outro, né? O desacato, em resumo, quando alguém ofende um funcionário público no exercício da função em razão dela, e a injúria racial, quando uma pessoa ofende a outra em razão de sua raça, em razão de sua cor. Beleza. De acordo com o boletim de ocorrência, a causa de todo esse imbróglio foi exatamente a mesma coisa. Foi desentendimento em torno da questão do transporte público escolar. Foi justamente essa daí. De acordo aqui com a ocorrência, a vítima, o senhor Euclides, isso se tornou público também, por isso que eu estou citando, porque saiu até no Campo Livre de News, né, com os nomes, aí já não tem mais que preservar o sigilo, porque já se tornou público. O senhor Euclides veio registrar a ocorrência aqui na delegacia de polícia, dizendo que ele supostamente teria sido vítima de injúria racial. De acordo com o senhor Euclides, que registrou a ocorrência, o secretário de administração, o senhor Aníbal, teria o ofendido com elementos referentes à sua cor, entre aspas, que ele seria um pretinho, filho de uma mãe, não sei o quê. Então, em resumo, seria exatamente isso daí, justamente isso daí. Como é o dever da polícia apurar se realmente houve ou não injúria racial, se houve ou não um crime noticiado, a Polícia Civil foi acionada e compareceu imediatamente na sede da prefeitura para conduzir todos os envolvidos. Porque se tivesse prova cabal, prova clara, já naquele momento, isso poderia culminar com a prisão em flagrante do suposto autor. Então, a polícia fez o dever dela de ir até lá, colher elementos de informação, convidar todos os envolvidos para comparecer até a delegacia de polícia e escutar a versão de ambas as partes e eventuais testemunhas para verificar se realmente houve crime de injúria racial. Quando todos os envolvidos chegaram na delegacia de polícia, ou seja, vítima, suspeito e testemunhas que eventualmente tiveram presenciado o fato, o que foi registrado de ocorrência aqui? Já tinha sido registrado a injúria racial e a pessoa que a princípio seria autor, o secretário de administração, registrou também uma ocorrência de desacato contra o senhor Euclides.
negou, né, a injúria racial, dizendo, não, eu não cometi, ele está mentindo, eu não chamei de pretinho. E, por sua vez, ele teria sido vítima de desacato, dizendo que, na verdade, quem teria ofendido ele, funcionário público, no exercício das funções, seria o senhor Euclides. E aí a Polícia Civil colheu elementos de informação. Ouviu testemunhas, pessoas que possivelmente estariam ali no momento dos fatos, e eu não me senti convencido naquele momento para dar o flagrante por injúria racial e nem por desacato, né? Porque as testemunhas, elas não presenciaram essas ofensas de modo claro. De acordo com as testemunhas, acho que foi só a vítima que teria ouvido. As testemunhas não teriam presenciado essas ofensas de maneira clara. E de acordo com as duas partes, seja a vítima e seja a autor, as ofensas teriam sido recíprocas. Um teria xingado o outro. O senhor Euclides diz que o senhor Aníbal o xingou. E, ao contrário, também o senhor Aníbal diz que foi o senhor Euclides que o xingou, mas que ele teria xingado também. Só que, em relação a racismo, a injúria racial, não teve nada disso. Logo, entendi por bem, como não tinha prova cabal, assim, indícios suficientes para poder lavrar um flagrante de uma ou de outra parte, entendi por bem registrar a ocorrência e a gente está investigando. Então, os fatos estão em investigação, sigilosa também. Esse foi o teor do boletim de ocorrência e a gente está apurando para ver se de fato houve ou não injúria racial. E a gente está apurando também para ver se de fato houve ou não o desacato. Então, em tese, em resumo, é isso daí. Todos esses boletins se deram em decorrência de uma mesma causa, ou seja, discussões, desentendimentos em relação ao transporte público escolar, e a gente está apurando aí para ver quem realmente está dizendo a verdade, quem tem a razão, enfim, em resumo, é exatamente isso. O portal Conexão MS sempre busca todos os lados da história. Tentamos conversar com o senhor Euclides, que é autor da acusação de injúria racial, porém ele não quis se manifestar, disse apenas que aguarda por justiça. Claudinha Pimenta para o portal Conexão MS, você conectado com a notícia.